Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma proposta para que a gente comece a trabalhar com o nome da criança. E aí, como a gente está falando de crianças na faixa etária entre 3 e 4 anos, a gente vai precisar observar na nossa criança se a gente vai iniciar um trabalho de reconhecimento, mais voltado para o reconhecimento do seu nome, para a identificação dele, ou se a gente já vai começar a introduzir algumas questões referentes à escrita deste nome, né? Claro que tudo muito inicial, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso durante este vídeo. O nome da criança é uma das representações de identidade dele, é uma das identificações. Então é uma das formas com que a criança se utiliza para se enxergar enquanto individualidade, enquanto diferente das outras pessoas. Este tipo de atividade, né, quando a gente começa a introduzir a escrita do nome, a identificação do nome da criança para ela, né, a propor atividades que tenham este objetivo principal, a gente está trabalhando muitas coisas. Essa é uma atividade muito importante, né? A gente sabe que que o processo de alfabetização, ele começa muito antes da criança entrar para a escola, lá para o primeiro ano do ensino fundamental, né? O processo de alfabetização, de letramento, ele começa muito antes disso. Mas muito além de tudo isso, muito além das questões de processos mentais que a criança trabalha, que a criança desenvolve quando começa a trabalhar com as questões do seu nome próprio, a gente também tem algo muito importante e muito importante também nessa idade, na idade entre os 13 e 4 anos, que é a nossa idade, a idade de foco das nossas propostas. A escrita do nome, ela é como se fosse um marco na questão de identificação de si, na questão de individualidade. Então, o nome da criança é algo muito importante para ela. Tudo que a gente trabalha envolvendo nome tem para eles um valor e um significado muito grande. E eles começarem a ter acesso com essa escrita, com esse conjunto de letras que formam o seu nome, é fundamental para eles. É fundamental para o agora, na aprendizagem, e muito mais ainda para o que vai ainda surgir no desenvolvimento deles. Mas também é muito importante que a gente converse e que a gente deixe combinado entre a gente que enquanto pai, enquanto mãe, quando a gente for colocar esse tipo de atividade em prática com os nossos filhos, a gente vai precisar observar ao que ele está pronto. Se com o meu filho eu vou começar a trabalhar focando que ele identifique o nome dele, focando que ele reconheça o nome dele, reconheça a letrinha que começa o nome dele, ou se com o meu filho eu já posso começar a fazer tentativas de escrita. Que a gente sabe que essas tentativas de escrita, elas são nessa idade, entre 13 e 4 anos, tentativas de escrita. Então a gente não vai esperar da criança que ela escreva o nome dela perfeitamente, que ela consiga fazer os tracinhos, que ela saiba qual a letra que começa e qual a letra que termina, que ela escreva na ordem, não. Porque muito antes de essa mãozinha estar pronta para escrever, estar pronta para escrever cada letra do jeito que é esperado pelo adulto, essa mãozinha precisa viver muitas experiências, o corpinho todo precisa viver muitas experiências. Então, o que a gente está fazendo hoje, o que a gente vai fazer, e que mais pra frente eu vou explicar para vocês como a gente vai trabalhar, é uma introdução. Uma introdução para que a criança comece a se familiarizar, como eu disse antes, com esse conjunto de letras que formam o seu nome. É o nosso propósito com essa atividade. Sim, aquelas crianças, a gente vai colocar já, incentivar a criança. Eu acho que o principal pra gente nesse momento é que a gente dê espaço para a criança, para que ela reconheça o seu nome e para que ela também tente escrever. Se para isso ela estiver pronta ou se ela também estiver esse desejo, né? Porque às vezes a gente pensa que a criança não está pronta para uma atividade, mas a gente vê que ela tem um desejo muito grande. Se essa atividade que ela tem um desejo grande de fazer, a gente percebe que não vai trazer um prejuízo para ela, seja emocional, seja cognitivo, seja até de segurança, né? A gente pode deixar com que a criança tente. Então, para a gente introduzir, para a gente proporcionar familiaridade com a escrita do nome, a gente precisa pensar em algumas questões. A primeira questão é que se a criança estivesse na escola, a criança já ia estar vendo o nome dela o tempo todo, né? Então, por exemplo, no ano passado, eles ainda não iriam trabalhar com a escrita do nome, com uma fichinha do nome, né? Com a identificação propriamente dita. Mas a escovinha deles teria
o nome deles escrito. No ganchinho onde coloca a mochila, teria o nomezinho deles escrito. Eles veriam as profs escrevendo o nome deles no trabalhinho deles. Então, o nome deles já ia estar presente no dia a dia. E isso também é importante que a gente faça no nosso dia a dia, na nossa casa com as nossas crianças, né? Então, por exemplo, quando a gente compra um livro para criança, a gente pode escrever, ó filho, vamos escrever aqui agora o teu nomezinho, para todo mundo saber que esse livro aqui é teu, e aí escreve o nome dele ali. Quando faz um trabalho com a prof, né, que a prof pediu que fizesse um trabalho em folha, ou mesmo algumas atividades que vocês façam em casa com eles. Escreve o nome, sempre atrás. Quando a gente vai escrever o nome da criança, quando a gente vai escrever algo, identificar algo no trabalho da criança, a gente nunca escreve no desenho da criança. Então, se a criança fez o desenho, neste lado do papel, eu vou escrever do outro lado do papel. Eu vou escrever no lado que ficou em branco, que a criança não desenhou, porque aquele é o trabalho da criança, é a representação dela. Então, muitas vezes a gente acaba, para identificar que a criança desenhou, a criança quando está começando a desenhar, por exemplo, eles fazem algum rabisco e dizem que ali foi uma casa. Para nós é um rabisco, para eles é um desenho com significado. Se a gente escreve casa ali, a gente está dizendo para a criança que não tem como identificar que ali é uma casa. E aí a gente pode estar fazendo o contrário de incentivar a criança a se arriscar no desenho, né? A se arriscar em fazer coisas novas e continuar evoluindo nesse processo de escrita. Então, sempre que vocês forem fazer, que daí é a minha proposta, né? Quando for fazer um trabalho, vamos escrever, posso escrever teu nome para eu saber que esse desenho foi tu que fez? Faz do lado que a criança não desenhou. Outra proposta muito interessante nessa idade e que ajuda eles a irem se identificando e reconhecendo esse nome como parte dela, é a gente trabalhar com a primeira letra do nome. Então, sempre que a gente estiver lendo um livro, contando uma história para a criança, e a gente vê que tem a letra da criança que começa ali, a gente vai dizer. Então, por exemplo, se o nome da criança começa com a letra C, daí a gente diz, olha aqui, achei a letra do teu nome, é a letra C, que legal, sabe? E de vez em quando ir trazendo essa magia e esse encantamento para a escrita do nome e ao mesmo tempo ajudando a criança a se despertar. Essa aqui é a letra do meu nome. E ela não tá só no meu nome, ela tá em vários lugares. Então, como proposta, a gente vai fazer, a família, né, o adulto, o responsável, vai fazer uma fichinha, assim, né? Uma fichinha para a criança com o nome da criança. E aí vocês vão escrever com a letra, alguns chamam de letra bastão e alguns chamam de script maiúscula, né? Que é essa letra aqui, a letra que a gente costuma ver em cartazes, né? Porque é a primeira letra que a gente que a gente inicia os trabalhos com a criança e que ela vai iniciar no processo de alfabetização também com essa letra aqui. Então a gente usa essa letra, esse formato, né, o maior número de vezes que a gente puder, né, no cotidiano. Quando a gente for escrever o nome da criança no trabalhinho dela, a gente também usa essa letra aqui para escrever todo o nome, porque esse é o primeiro formato que eles vão utilizar. E aí o que a gente vai fazer? Tendo feito essa fichinha do nome, tendo feito essa etiquetinha, né, a gente vai deixar essa ficha sempre num lugar disponível para a criança, num lugar de livre acesso, que ela possa procurar, possa pegar com autonomia quando ela tiver esse interesse. E a gente vai fazer essa fichinha pensando que ela vai precisar ser reposta muitas vezes durante o período que eles estiverem em casa e mesmo depois, né? É uma proposta que mesmo quando a gente voltar para as aulas num formato presencial, é importante que vocês continuem fazendo, porque são atividades que elas só agregam a criança, né? E que elas são um contínuo, elas precisam de continuidade, elas precisam de segmento, para que a gente consiga atingir os objetivos que elas podem nos trazer. Então, esta fichinha a gente vai combinar com a criança, que ela pode usar essa fichinha para o que ela quiser, mas que ela vai evitar de escrever nela. E se vir a acontecer, se a criança porventura escrever, fazer alguma coisa, ok, né? A gente vai deixar de usar ela como referência, mas a gente também não vai dar muita ênfase para isso, porque na verdade a criança está procurando buscar marcas, né? Colocar as marcas dela nas coisas dela, né? Então tudo bem, tudo ok se eles escreverem, mas a gente vai fazer esse incentivo para que a criança possa usar essa fichinha por bastante tempo. Desenhou, riscou, tentou escrever nessa fichinha?
Tudo bem, olha, a mãe agora vai fazer uma outra fichinha pra ti, pra que tu consiga ver bem cada letrinha do teu nome na hora da gente treinar a escrita do teu nome. E ok, se a criança quiser continuar usando as duas, tudo bem, mas na hora de que vocês forem fazer, que vocês forem utilizar, vocês utilizam apenas essa aqui. Então, tendo feito a fichinha, vocês vão combinar com a criança o lugar que essa fichinha vai ficar. Qual é o lugar da casa que, quando a criança quiser, ela vai encontrar a fichinha naquele lugar e depois que ela usar, que ela brincar, que ela manipular, ela vai colocar de volta naquele lugar, no mesmo lugar. Feito o combinado, vocês vão fazer a primeira tentativa de escrita, que a gente não vai nem chamar de tentativa de escrita, a gente vai chamar de experimentação, que a criança vai se experimentar. E aí vocês vão ver como que vai acontecer esse momento com vocês e podem me dar um retorno pra gente ir conversando depois, tá? Então, por exemplo, aqui na escrita do meu nome. Então, a gente vai observar. Vamos conversar sobre o teu nome? Vamos conversar sobre as letrinhas do teu nome? Olha, essa aqui é a primeira letrinha do teu nome, se chama I. Tu viu? Ó, ela é um risquinho. E aí vocês vão tentando trazer coisas para as outras letras do nome. Olha aqui, depois do I vem o S. Tu viu? O S parece uma cobrinha. E aí a gente vai trazendo essas questões, vai sempre procurando alguma referência, vai brincando, né? Brincando, porque essa idade a gente não tá... o nosso foco não é a escrita do nome, né? O nosso foco é a identificação, reconhecimento e uma iniciação da escrita. E aí vocês vão fazendo isso com a criança. Depois que vocês olharam, que a criança olhou bem pro nome, brincou com o nome, aí coloca a fichinha na frente da folha da criança, então eu vou usar aqui o meu caderno para mostrar para vocês. A criança vai sentar na mesa e em cima, né, supondo que eu sou a mesa, aqui fica a folha que a criança vai utilizar e em cima vocês colocam a fichinha do nome da criança. E aí vocês vão ajudando a criança. Agora tu pega um lápis, pega uma caneta e agora tu que vai tentar fazer escrever o teu nome. E daí alguns vão ficar super empolgados, vão querer muito, vão querer fazer sozinhos sem a ajuda de vocês, vão querer, não, eu sei, pode deixar que eu sei, e vão querer fazer, ok. Alguns daqui a pouco vão ficar com um pouco de resistência, vão dizer, não, mas eu não sei fazer o I assim, essa cobrinha, eu não sei fazer. Aí como que vocês vão fazer? Aí vocês vão mostrando, ó, vamos fazer, supondo que tá na mesa, em cima da folha da criança, vocês vão mostrando, ó, o I, vamos fazer um risquinho? Pega aqui o teu lápis, e agora faz um risquinho aqui para fazer a letra do teu nome. Fez um risquinho. Agora vamos para a segunda. Como que tu acha que faz isso aqui, o S, uma cobrinha? Tenta fazer uma cobrinha aí na tua folha. Aí vocês vão indo. Olha, o A. Como que tu pode fazer o A? Tu viu que o A tem um risquinho torto, outro risquinho torto e um bem pequenininho no meio. E aí vão fazendo essa representação para eles, né? Vão brincando com eles assim. Então, a partir de agora, nas próximas atividades que a gente for propondo e que nessas atividades tiverem folha, né, para a criança desenhar ou para fazer algum outro tipo de atividade, mas que seja em folha, vocês vão dar sempre uma atenção importante para o momento de escrever o nome. Então, a criança vai fazer um desenho, vamos supor o desenho de uma história, né? A criança fez o desenho da história num lado da folha. Ó, filho, agora a gente vai do outro lado, lá atrás da tua folhinha, a gente vai escrever o teu nome, tá? Aí vira a folhinha, e aí a mãe, o pai, o responsável, vocês, o responsável vai escrever. Isabel, ó, filho, viu? Escrevi teu nome aqui, né? Quer também tentar escrever o teu nome? E aí do ladinho, ou em cima, ou na folha toda, do lado, no verso, né, da atividade, a criança vai fazer. Se a criança, nos dias que a criança quiser escrever o nome, que bom, ela já está treinando, ela já está se sentindo ou incentivada ou capaz de fazer essa tentativa. Se naquele momento não quiser, a gente não vai desistir, a gente não vai incentivar, a gente não vai obrigar, não vai ficar insistindo muito, né? Naquele dia não quis, ok, vamos tentar na próxima, e daí na próxima a gente tenta de um jeitinho diferente, faz um convite diferente, um convite um pouco mais especial. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero ter contribuído e ter ajudado vocês a colocar em prática essa proposta de escrita do nome que é tão desafiadora e ao mesmo tempo tão empolgante para a criança. Super beijo, se cuidem, até mais!